Olá, meus amigos, e aí, boa tarde, tudo bem com vocês? Galera, como é que vocês estão? Meus amigos, hoje eu quero comentar um assunto por causa de um comentário que um cidadão fez no meu vídeo, que ele disse que não tem um governo melhor do que o governo do Lula, porque o governo do Lula, ele é um governo para os pobres. O deputado Érico ou Érica, não sei vocês é quem decide, se é ela, se é ele, né? Também disse quando fez um vídeo que rebateu ao deputado Nicolas Ferreira que Nicolas não ama os pobres. Nicolas não faz nada para os pobres. E Nicolas falou mal e fez uma fake news contra o governo que é a favor dos pobres. Que no caso dela, ou dele, né, está se referindo ao governo Lula. E aí eu fico pensando, por que tem pessoas nas redes sociais, né? E a gente sabe que é da esquerda, que é da extrema esquerda, dizendo que o governo de Bolsonaro é para os ricos. Bolsonaro governou para os ricos. Rico. E o governo Lula é para os pobres. Hoje eu vou te provar que é mentira essa frase. É mentira, é enganosa, é fraudulenta e é para iludir as pessoas que não têm entendimento e conhecimento das coisas. Vamos lá? Como é que eu vou te provar? Aqui diz o seguinte: em 2023, a população pobre do país era de 58 milhões de pessoas, o que corresponde a 27,4% da população. Esse número é um pouco menor desde 2012. A população em extrema pobreza no Brasil, em 2023, extrema pobreza mesmo, era de 9 milhões e meio de pessoas, o que corresponde a 4,4% da população. Ou seja, 27,4% da população brasileira é considerada pobre. E 4,4% da população, cerca de 9 milhões e meio de pessoas, pobre em extrema pobreza, tá? Agora vamos lá. Quem é considerado rico, pessoas ricas? No Brasil, somente 1% da população é considerado rico e detém uma pancada considerável de riqueza no país. Em 2023, o Brasil tinha cerca de 413 mil milionários, o que corresponde a 0,21% da população. O número de milionários no Brasil dobrou entre 2021 e 2022, passando para 293 mil para 413 mil. Essa é a população que vocês dizem que Bolsonaro governa, né? 1% da nação, que é 1% considerado rico. Classe média. Então, classe média não tem governo, nem Lula e nem Bolsonaro. No Brasil, a classe média é composta por famílias com uma renda mensal acima de R$ 1.926 a R$ 8.303, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. No entanto, a definição de classe média pode variar de acordo com o critério utilizado, porque existe também outro critério para ser considerado classe média. É quem tem um salário entre R$ 1.500 a R$ 6.000. Classe média. Classe média alta é um grupo social que caracteriza por um status mais elevado dentro da classe média. Definição da classe média alta pode variar de acordo com o país ou seus critérios. No Brasil, para ser considerado uma classe média alta, é quem tem um salário entre 10 salário mínimo a 20 salário mínimo, ou seja, é quem ganha acima de 10, 20 mil reais. Aí é uma classe média alta. Então, cai por terra essa tese que Bolsonaro é só para rico. Então, deveria receber 1% de voto. Mas não, Bolsonaro teve mais de 40 milhões de votos. Então, Bolsonaro não governa só para rico. E Lula não governa só para os pobres, que são cerca de 9 milhões e meio de pobres em extrema pobreza. Senão, ele receberia somente 9 milhões e meio de votos. Ou aquela outra quantidade de 24 milhões de votos. Só isso. Tá entendendo? Então, tira essa ideia maluca que Bolsonaro é para rico